Após a Revolução Industrial, o mundo virou sua atenção para o sistema capitalista, focado principalmente em produção de grande escala e nos lucros. E com essa revolução forte, fez com que fosse gerado muitos empregos e assim surgindo uma grande massa de trabalhadores assalariados. E esse acontecimento foi o grande responsável pela diminuição significativa da pobreza no mundo. E por mais que o número de pessoas no mundo no último século disparou, o número de pessoas na linha da extrema pobreza vem caindo. Isso fez com que em 1990 havia cerca de 1,9 bilhões de pessoas vivendo na extrema pobreza. 25 anos depois, esse número caiu para 735 milhões de pessoas. Isso significa que mais ou menos 128 mil pessoas saíram da extrema pobreza por dia. E diante de toda a história e de todo esse cenário, será que o Brasil ele está mais para um país capitalista ou socialista? Fica nesse vídeo para ficar por dentro do assunto. Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. Esse é o canal Café com Investimento e se você quer ficar por dentro dos melhores investimentos e aprender um pouco mais sobre economia, já aproveita, já se inscreve aí no canal, dá essa moral para o nosso canal continuar crescendo e se você quer receber conteúdos diários sobre investimentos e economia, já aproveita e me segue lá no Instagram. Atualmente, a economia de todos os países são mistas. O que acaba diferenciando é o grau de liberdade versus o de intervenção estatal. E antes do capitalismo, eram as monarquias absolutistas que reinavam na Europa. E nessa época, todo o poder político ficavam simplesmente concentrados nas mãos do rei. Então, o que é ser um país capitalista? Um sistema econômico é a forma como se define o modo de produção, troca e distribuição de bens numa sociedade. O capitalismo pode ser definido por uma forma simples de um sistema econômico baseado na propriedade privada, na troca livre de bens e serviços para obtenção de acúmulo de capital, uma mínima interferência do Estado e nas suas liberdades individuais. É impossível haver capitalismo sem uma economia de livre mercado, sendo que nada mais é que a oferta e demanda por bens e serviços a partir da competição do mercado definida por produção e investimentos em bens e serviços. No capitalismo, é o mercado que acaba decidindo o quanto produzir e o quanto investir em bens de consumo ao invés de um Estado. Nesse sistema, não há uma autoridade determinando o que se deve produzir e o quanto se deve produzir. E essa é uma lógica muito diferente das adotadas no sistema socialista, onde a produção de bens e serviços acaba sendo planificada, ou seja, acaba sendo determinado por um governo central. É o governo que acaba decidindo o que se deve produzir e o quanto se produzir. E todos os meios de produção acabam pertencendo ao Estado. E saiba que há diferentes níveis de liberdade de mercado dentro da sociedade, cabendo a cada país definir qual será a sua regulação do mercado. E o capitalismo ele acaba simplesmente dividindo opiniões. Para alguns, apenas um modo de exploração da classe oprimida. Para outros, o ápice da evolução econômica da humanidade. Mas o que todos sabemos é que ele foi o grande responsável pela redução significativa da miséria no mundo. E um dos principais marcos da Guerra Fria foi o Muro de Berlim, que foi construído em 1961, dividindo a Alemanha Oriental, o lado socialista, da Alemanha Ocidental, que era o lado
capitalista. E essa divisão permaneceu até 1989. E foi com a queda do Muro de Berlim e a queda da União Soviética que o regime capitalista acabou saindo como vencedor e ganhou mais protagonismo ainda para o regime econômico global. Mas será que o Brasil realmente é um país capitalista, como muitos acabam falando? E para responder essa questão, vamos ter que voltar um pouco no tempo, para a época do primeiro presidencialismo no Brasil. No Brasil, desde a era Vargas, todas as pautas progressistas eram logo identificadas como pautas socialistas. Em seus anos de presidente, Getúlio Vargas tinha em seu caráter um perfil de governo centralizador, um Estado inchado, políticas estatizantes na economia e ideias de um governo socialista. E os próximos governantes pouco ou nada fizeram para mudar essa realidade. E o problema é que no momento atual estamos vivenciando uma situação ainda pior, devido a um Estado muito inchado, que acaba resultando em muita corrupção e um Estado cada vez mais falido. Características essas de um país socialista. E olhando para o ranking de liberdade econômica dos países, medido pela Heritage Foundation, que conta com 178 países em seu ranking, e esse ranking acaba simplesmente medindo a liberdade econômica de cada país e a facilidade de se fazer negócios. E nesse ranking, o Brasil ocupa a honrosa posição de ser apenas o 133º do ranking. Estamos muito mais próximos de países socialistas e comunistas como Cuba, Venezuela e Coreia do Norte do que países liberais como Singapura, Suíça, Nova Zelândia e Irlanda, que acabam ocupando as primeiras posições. E nesse cenário, fazendo uma comparação com os vizinhos da América do Sul, estamos muito distante do Chile, que hoje ocupa a 20ª posição, e muito se fala hoje na Argentina, que tem praticamente um governo socialista e está simplesmente afundada em um caos, que acaba se encontrando apenas 11 posições abaixo do Brasil. O Brasil é um país onde o trabalhador acaba sendo sufocado por taxas de impostos muito acima do que seria ideal para a economia conseguir andar, precisando pagar cerca de 42% dos seus ganhos em impostos para o governo, o que mostra que estamos muito longe de ser um povo livre. E essa proporção coloca o Brasil no ranking dos países com maior tributação do mundo, ocupando a 8ª posição. Já quando falamos sobre a alíquota de impostos sobre a renda das empresas, o Brasil acaba ficando em 4º lugar dos países que mais tributa no mundo. Ah, Thiago, mas na Dinamarca se paga muito mais imposto do que no Brasil. O problema não está na quantidade de imposto que você acaba pagando, desde que a população acabe tendo um retorno de todo esse imposto pago todos os anos. Na Dinamarca, um cidadão dinamarquês acaba pagando cerca de 45% de imposto de renda todos os anos. Mas a realidade que acaba se vendo por lá é algo totalmente diferente, onde acaba apresentando uma das maiores qualidades de vida do mundo, uma realidade totalmente diferente do Brasil. Quando você olha para os serviços prestados pelo governo, como por exemplo educação e saúde, você acaba percebendo que os nossos impostos são muito mal aproveitados e que parte da verba acaba se perdendo no caminho com desvios, corrupções e um mau aproveitamento do dinheiro público diante de um Estado totalmente inchado. E esse Estado gigantesco, além de sufocar sua própria população, acaba sufocando toda a iniciativa privada e toda forma de empreendedorismo no país. Se você nunca tentou empreender, busca tentar empreender apenas uma vez para aumentar o seu campo de visão
e percebeu o quanto é burocrático e difícil empreender no Brasil. E outra característica desse cenário burocrático é que em todos ou quase todos os setores da nossa economia se tem pouco ou quase nada de concorrência, tendo uma, duas, no máximo 3 empresas que acabam possuindo toda a fatia do mercado. E por que será então que não temos livre concorrência no Brasil? Esse é um cenário fácil de se enxergar no mercado brasileiro. Além de ser algo burocrático, o governo acaba dificultando e muito com que pequenas empresas consigam crescer no mercado. E isso acaba acontecendo por alguns fatores. Desde subsídios que o governo acaba entregando para as grandes empresas, até as altas taxas para que a pequena empresa possa conseguir entrar de vez no mercado e, devido a não possuir tanto capital, acabam não conseguindo expandir. Como, por exemplo, de 2007 até 2017, o BNDES liberou cerca de 8,1 bilhões de reais para o grupo JBS. E agora, reflita, como conseguir competir com uma empresa dessa? Subsídios do governo para algumas empresas ou setores da economia faz com que uma das características principais do capitalismo, que é uma forte concorrência, praticamente não exista no solo brasileiro. E é por isso que alguns empresários acabam sendo a favor de que o governo aumente a taxação de impostos das empresas. E isso acabaria dificultando e muito o mercado, e a chance de nascer uma nova concorrente ficaria cada vez menor. Isso acaba fazendo com que no Brasil nunca tivesse de fato um capitalismo puro de livre mercado. Pois se no país não há um livre mercado, se você não tem uma livre iniciativa e os meios de produção acabam sendo limitados pelo Estado, isso faz com que você acabe não tendo um capitalismo. Estamos mais para uma economia mista, com um pé em suas raízes socialistas. A verdade é que o Brasil é um país patrimonialista, no sentido em que tudo acaba girando em torno do Estado. E se deve levar em conta que é um país que acaba tendo participação em muitas empresas. E outro ponto que devemos reforçar é que fomos governados por um partido socialista durante 13 anos e que agora estamos voltando a ser governado novamente por esse partido que já fez vídeos se considerando um partido comunista por mais 4 anos. Partido esse que sempre foi apoiador de comunistas e ditadores como Hugo Chávez, Fidel Castro, Nicolás Maduro, entre outros, que além de apoiador, foi responsável por financiar vários projetos e construções nesses países. E o Estado socialista pode simplesmente se resumir em um governo muito intervencionista na economia, criação de programas sociais para a distribuição de renda, controle de toda a sociedade, altos impostos, comando de alguns ou todos os meios de produção e governo burocrático que visa reprimir a liberdade das pessoas. Mas deixa aí o seu comentário. Para você, o Brasil está mais para um país capitalista ou socialista? Comenta aí que eu quero saber a sua opinião. E já aproveitando, se você gostou desse vídeo, já senta o dedo aí no like, assim você ajuda com que esse vídeo acabe chegando a mais pessoas. E se você ainda não se inscreveu no canal, já aproveita, já se inscreve aí, dá essa moral para o nosso canal continuar crescendo e já ativa o sininho, assim você será avisado toda vez que entrar vídeo novo no nosso canal. Esse é o canal Café com Investimento e até o próximo vídeo.